Dá uma olhada nesse problema aí. Caiu na FUVEST 2018. Aparentemente um problema simples de associação em série de resistores, né? Tudo bem que tem um LED ali, mas a característica importante do LED é a resistência dele para resolver esse tipo de problema. O que você precisa saber para resolver esse problema? Primeiro, o que é uma associação em série? Suas características. A principal característica de uma associação em série, que parece que as pessoas esquecem com muita facilidade, é que ela é uma divisora de tensão. Ou seja, toda a tensão da fonte vai ser dividida entre os elementos que estão associados em série. Essa é a primeira coisa. E essa tensão vai ser dividida na razão direta da resistência, que é a lei de Ohm. Quanto maior for a resistência do elemento associado, maior vai ser a fração da DDP da fonte que vai ficar para romper a resistência dela, de tal forma que a corrente seja igual para todo mundo, porque se está associado em série, circuito de caminho único, todos vão ter que ser percorridos pela mesma corrente elétrica. A terceira coisa que você precisa saber para resolver esse problema é a potência. Potência é a tensão vezes a corrente, mas também pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou pode ser a resistência vezes a corrente, a resistência ao quadrado vezes a corrente. Então tem três equações de potência elétrica aí que podem nos ajudar a resolver os problemas. Então veja, um problema que aparentemente é simples, mas sempre explora mais um pouco de conhecimento de quem está fazendo essas provas. Olha, não tem um caminho único para resolver esse problema. A gente tem que entender o problema, montar uma estratégia para resolver esse problema, colocar essa estratégia em prática e depois analisar o resultado. Porque se o resultado for absurdo, a gente errou em algum passo, né? O que tal calcular a resistência do LED? Para isso a gente tem a potência dele aqui, que é 8 watts, e ele tem que ser ligado em 4 volts. Então, nesse caso, a gente usa aquela equação que a potência é a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência e vai descobrir que a resistência diferença de potencial é 4, ao quadrado 16, dividido pela potência, que é 8, dá 2. Então são 2 ohms. Descobrimos a resistência. Qual a corrente necessária para que dissipe essa quantidade de watts? Aí você usa outra equação, que é a potência igual a tensão vezes a corrente. Então, a potência é 8, a tensão é 4, então a corrente também vai ser de 2 amperes. Numericamente igual à resistência, né? Já ajuda. Ok? Bom, agora pensa. Tem que passar por aqui 2 amperes. Tem que ficar aqui 4 volts. Aqui eu tenho 6 volts de voltagem total da fonte. Então aqui vai ter que ficar 2 volts nesse resistor. O papel dele é esse, como um divisor de tensão, pegar para si a parcela da fonte de tal forma que sobre para o LED exatamente o que ele precisa, que são 4 volts. Então ele vai ficar com 2 volts, porque tem 6 volts lá na fonte. Se ele vai ser percorrido por 2 amperes, qual deve ser essa resistência? Lei de Ohm. Essa resistência vai ser a diferença de potencial dividido pela corrente, que dá 2 por 2, resistência de 1 ohm, gabarito, letra A. Ok? Olha, eu sei que é muito abstrato, mas aqui no Home Physics a gente trabalha os circuitos sempre com simuladores, para tentar concretizar na nossa cabeça um modelo, uma imagem de algo que é invisível aos nossos olhos. Ok? Então aí está um circuito simulando essa situação. A gente vê que para ficar com 4 volts aqui, o que a gente precisa fazer com aquela resistência, que é justamente a reguladora de tensão desse circuito. Tá bom? É isso. É assim que a gente ensina, é assim que a gente aprende. Se você quiser
aprender dessa forma. Segue a gente nas redes sociais, é o @home.physics no Instagram. Tá? A gente está com um evento aí sexta-feira, dia 14 de julho, 18 horas, que é como conquistar metas elevadas, porque no Home Physics a gente prepara integralmente os candidatos. Esse é o nosso diferencial. A gente sabe tudo que você precisa fazer e como você precisa fazer e como te ajudar para você seguir essa maratona, certo? Então, encaminhe aí para quem está interessado. Espero vocês no Home Physics. Um abraço.